Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre medidas relativas. Como, por exemplo, eu tenho aqui o uso da porcentagem. Estou utilizando essa é uma medida relativa, ou seja, ela não é fixa, ela depende de outros fatores. E como que funciona a porcentagem no CSS? Ela é baseada na dimensão do elemento pi. Quando eu falo elemento pi, é elemento container, ou seja, eu tenho esse quadrado azul aqui, estou dizendo que ele tem uma largura de 50 pixels. Só que é 50 pixels não, 50%. 50% com relação a quê? 50% de quê? Então, a gente precisa disso. E aqui no caso é 50% da largura do elemento pi. Então, qual que é o elemento pi? É o elemento que está envolvendo ela, no qual ela está inserida. Então, vamos imaginar que esse quadrado azul é uma div, que está dentro dessa outra div, o quadrado cinza. Ou seja, se o quadrado externo, que é o elemento pi desse aqui, tem 200, e o filho, eu estou falando que tem 50%, então é 50% do elemento pi. Ou seja, metade da largura desse de fora, que é de 100 pixels. Então, tenham isso em mente, tá? Porcentagem leva em consideração as dimensões, a largura do elemento no qual ele está inserido, o elemento pi, digamos assim. A margem e o padding também são calculados com base na largura, tá? Com base no width. Tenham isso em mente, com base no width do elemento container. Então vamos para esse exemplo aqui. Eu estou falando que essa div azul ela tem 50% de largura. 50% de quê? Vejamos aqui, essa div azul ela está aqui dentro dessa outra div com a classe container. Ou seja, o elemento no qual está inserido tem 1000 pixels de largura. Então esse cara rosa aqui, ele tem 1000 pixels de largura. Agora o quadro azul ele tem 50%. Então vamos ver aqui. Utilizando a função lá offsetWidth, a função JavaScript, eu tenho esse resultado. Falando aqui que a área do conteúdo mais o padding mais a borda é igual a 530 pixels. Tá. Então, se esse cara de fora, o container, tem 1000 pixels, e eu estou falando que esse tem 50%, então era para, teoricamente, esse aqui tem uma largura de 500, né? 500 é a metade, 50% de 1000. Então era para ter 500. Mas por que está 530, pessoal? Justamente porque é o que a gente estudou mais cedo. Eu estou usando aqui o Box Sizing Content Box, ou seja, o width diz respeito apenas ao tamanho do conteúdo, a largura do conteúdo. Então, esse 50% é só a área do conteúdo. Então, dá 500 pixels a área do conteúdo. Vamos lá fazer um cálculo aqui. Então, a área do conteúdo eu tenho 500 pixels, mais o padding, esquerda e direita. O padding é 10, então esquerda e direita, 10 mais 10, 20. Mais a borda, que é 5, esquerda e direita, dá 10. Então, por isso que o total aqui deu 530 pixels. Agora, se eu for lá e mudar e estiver utilizando... Não, eu estou utilizando o Border Box. A coisa já muda. Então, não tem mais 530, agora tem 500. Por quê? Eu falei que até a borda, a largura, o width aqui diz respeito à dimensão até a borda, ou seja, envolvendo o conteúdo, o padding e a borda. Então, o total é 500 pixels. E aí, se você quiser saber qual que é a área do conteúdo, é só pegar lá 500 menos a borda, que dá 10, menos o padding, 10 de cada lado, 20. Então, você vai achar aí as dimensões do conteúdo
apenas da área do conteúdo. E normalmente utiliza-se muito esse Box Size Border Box lá no seletor universal. Então, quando você quer dar aquela resetada no CSS, você zera a margem e o padding de tudo e já coloca aqui, ó, Box Size Border Box. O pessoal utiliza muito essa configuração. Outro tipo de medida que a gente tem também é relativa ao EM, que é um tipo de medida que se baseia no tamanho da fonte. Então vamos lá. Então eu vou falar que aqui esse quadro vai ter 50 EM. Então o que é M? Eu vou aqui o meu elemento quadro já tem aqui, ó, a propriedade font size definida para 50 pixels. Então 50 EM vai ser muito. Vou colocar aqui 10 EM. 10 EM. 10 EM também. Então qual vai ser a largura aqui do meu quadro, dessa minha div? ...500 pixels. Por que que tem 500 pixels, pessoal? O font size, o EM, ele é definido da seguinte forma. É com base no tamanho da fonte. Então, se eu estou usando aqui 10 EMs, eu estou falando que vai ser 10 vezes o tamanho da fonte. Então, 10 vezes 50 me dá 500 pixels. Se eu colocar 11 EMs de largura, então eu vou ter 550 pixels. Se eu colocar 12 EM, eu vou ter 600 pixels, né? Então aqui 12 EM de largura, estou dizendo que eu tenho 600 pixels, porque é 12 vezes o tamanho da fonte que é válido para esse elemento aqui em específico, no qual eu estou definindo. Então, ó, porque o font size já está claro aqui qual é. Agora, se eu não tivesse ele aqui, ele ia levar em consideração o font size do elemento, o font size que está sendo herdado do elemento pai. Então, se no elemento pai não tem um font size definido, ele vai pegar o elemento pai do elemento pai, digamos assim. Ou seja, ele vai saindo, né? Eu estou aqui no quadro, não tem o font size, então qual que é o font size que está sendo herdado do container? Não tem. Qual que é o que está sendo herdado do body? Então, se eu não especificar em ponto nenhum, ele vai usar o valor padrão, tá? O valor padrão, que é, se eu não me engano, 16 pixels. O browser, deixa eu pegar uma calculadora aqui. Então, 192 dividido por 12. 16, exatamente. O browser, o navegador, se você não definir um font size, um tamanho de fonte, ele usa como padrão hoje, atualmente, 16 pixels. Então é 12 vezes 16, tá? Deu aqui, ó, 192 pixels. Pessoal, esse negócio de ir herdando a propriedade também vale para o ident, tá? Então, por exemplo, aqui a gente estava usando, falando aqui que era a utilizar a porcentagem, né? Que era 50% da largura do elemento pai, que é 1000. Mas se não tivesse 1000 aqui, ele ia pegar no elemento mais externo. Ele vai subindo a hierarquia até achar uma dimensão. Se não achar, ele vai usar o tamanho do viewport, que é o tamanho da tela. Ok? Então, esse é o EM. Vou voltar aqui o font size. 50.
Ok. Então, eu tenho aí 600 pixels de largura. Agora, existe outra propriedade relativa, que é medida relativa, que é o REM, que é o root EM. Ou seja, eu estou usando aqui essa propriedade, ela diz que a largura, que nesse caso vai ser de 12 vezes, não é o tamanho da fonte que vale no local, no elemento que eu estou mexendo, mas sim a largura da fonte, o tamanho da fonte do elemento raiz. Então, o REM e o EM, a única diferença é que o REM leva em consideração o tamanho da fonte do elemento raiz. E qual é o elemento raiz? O HTML, que é o elemento no qual todos estão inseridos. Tá? O EM leva em consideração o tamanho da fonte no elemento local que eu estou especificando, que eu estou trabalhando. Então, ó, se eu for lá no HTML, especificar lá um font size de 30, colocar 1000 pixels. 1000 pixels não, 100 pixels. Font size 100 pixels. Então aqui, ó, a largura agora da div vai ser 12 rm. Então 12 rm. Então, ó, ele ficou bem maior. Por quê, ó? Qual que é o tamanho da fonte que está sendo considerado? É o tamanho da fonte do elemento raiz, que é 100. Então é 12 vezes 100, dá 1200 pixels, por isso que ele ficou com um quadro grandão lá para fora, entendido? Então se eu diminuir aqui, diminui lá também. Se eu diminuir aqui para 50 pixels, vai cair para metade, 600 pixels. Então essa é a diferença do RM e do EM. Pessoal, outra medida relativa muito utilizada, bem interessante, é essa aqui, ó, que é o View Width, VW ou VH. O que eu estou dizendo aqui? Que a largura vai ter o tamanho de 100% da largura, width, da viewport. O que é viewport, pessoal? É a área visível do browser. Então, se eu colocar aqui, ó, a largura da div, ela pegou aqui totalmente a largura da minha tela. Então, deu aqui, ó, 1229 pixels, incluindo padding e borda. Se eu colocar aqui no container, vocês vão ver isso melhor. Vou colocar aqui, tem view width. Então, para aquelas situações, eu vou continuar com 50%. A largura do quadro é 50%. E o container, eu vou falar aqui, ó, container tem view width. Então, que vocês podem ver, olha lá, o meu container eu coloquei ele tendo como uma largura de 100% da viewport. Então, por isso que ele está pegando a tela toda. Isso é muito comum essas páginas, essa nova forma de organizar as páginas web em faixas que pegam a tela toda, né? Então, uma alternativa é você utilizar aí o viewport, que permite usar como base o tamanho da tela do browser, da tela que está sendo exibida.
E a gente tem também o View Widget, tá? Se você quiser especificar a altura, então se eu quiser lá no meu quadro especificar a altura, aqui eu estou usando uma altura de 400 pixels. Aí você pode utilizar também, aí eu quero 50% do view height, ou seja, da altura do viewport. Então ele usou 50% do total que eu tenho aqui, ó, a altura da minha tela. Entendido? Se eu colocar aqui, vou colocar aqui no container weight sem VH, ou seja, view height, ou seja, a altura da viewport. Então, ó, ele pegou a tela toda. Vocês estão vendo que tinha aqui uma brechinha. O elemento não estava pegando essa brecha inferior aqui, essa parte inferior da tela. E agora está pegando tudo, 100% do viewport. Entendido? Então é isso, pessoal. Se cuidem. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Até a próxima. Grande abraço.